Shalom, bem-vindos a uma nova entrevista de filosofia judaica. Temos aqui o Rabino Ariel Groisman, conhecido por muitos de vocês e com muitos anos de experiência, praticamente todo o tempo em que estou neste mundo, ele já atua no tema que abordaremos agora. Qual deve ser a dinâmica entre não-judeus e judeus? Mas afinal, os não-judeus deveriam entrar nas comunidades judaicas ou poderiam formar suas próprias comunidades? Aqueles não-judeus que seguem, digamos, as formas e os esquemas de pensamento do judaísmo, nós os chamamos de Bnei Noach, em espanhol Noágidas. São propriamente as pessoas que são monoteístas entre os não-judeus. E quero justamente começar com essa pergunta, que também brevemente, RAB. Groisman, que é rabino no Templo do Pazo, já foi rabino também em vários espaços e vários lugares ao longo da América Latina, mas praticamente nesse tema, me parece que ele é o maior especialista neste continente, na América Latina. E agora sim, antes de mais nada, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui e vou direto à pergunta. Como se começa? Será que é bom que comecem a se reunir presencialmente ou que batam na porta de uma sinagoga? O que o grupo deve fazer quando já se conhecem e sabem que há um grupo de pessoas que são noáquidas e já sabem que tem potencial para fazer algo? Como começar? Shalom, Jacói, obrigado pela entrevista. Sim, claro. Na verdade, antes das sinagogas, existiam casas de estudo e interação noáquida, o primeiro centro de estudos e agrupamento noáquida de monoteístas. Foi o filho de Noash, Shem, que construiu em Tzfat, no norte de Israel, a primeira casa de estudos, junto com seu bisneto Ever. Ela ficou de pé por mais de 400 anos, educando patriarcas, matriarcas e profetas da época. Ou seja, as pessoas que não são judias não precisam bater as portas das sinagogas, principalmente em instituições judaicas. Principalmente porque lá há práticas para judeus, enquanto as dos noaítas são diferentes. É como se um homem batesse a porta de uma academia feminina. Se as academias são para mulheres, o homem não tem que fazer nada lá e deve procurar uma academia masculina. Então, o objetivo é, em primeiro lugar, ver qual é a maneira correta de desenvolver uma comunidade. Um grupo de estudos, um grupo de ajuda mútua, uma associação civil de pessoas não judias sob a lei da Torá, sendo monoteístas, sem que isso seja semelhante. Esquema de uma religião, igreja, mas também não a dinâmica hebraizada de uma sinagoga, de uma instituição, de um Beta-Knesset clássico de judeus. Isso foi a primeira coisa que, no ano de 2004, meu próprio rabino Yosef Festo, que vive até os 120 anos, rabino principal da comunidade de Chabad da Argentina, me disse: você tem que conseguir, na atividade noaíta, que os noaítas tenham seus próprios centros de oração e suas próprias instituições de estudo e de dinâmica. Um espaço próprio e não anexado ao que é a comunidade judaica, especialmente quando as comunidades judaicas, especialmente em países de língua espanhola, não estão preparadas para absorver, nem têm uma mensagem específica para isso. Então, é como uma desconexão. Mas então, que sistema eles deveriam adotar? E eu te pergunto isso porque já ouvi a opinião, por exemplo, de pessoas que também estão muito envolvidas no assunto, que analisaram muito. Por exemplo, Irving Gattel. Ele me comentava que se as pessoas veem, por exemplo, do sistema da igreja, faz sentido que elas utilizem as ferramentas de um sistema que já conhecem, que é o da igreja. Ou seja, o que aconteceria aqui, Rabi? De onde poderiam resgatar essas ferramentas? Porque se você diz para não pegarem o modelo que o judaísmo tem, deveriam então pegar o modelo de onde vem, ou ferramentas, ou como funciona? Muito bom ponto e vou discordar do amigo Ibrim. Na verdade, nada do que vem da igreja, tanto em conteúdo quanto em forma, serve para desenvolver as comunidades monoteístas racionais, já que vai contra muitos dos fundamentos próprios do monoteísmo, que é o dissenso, a diversidade, digamos, e o perigo de que daí se desenvolva uma religião própria, o que é um erro e uma proibição noaíta, e também determinadas normas e condutas sectárias. O pior que pode acontecer para uma pessoa que abandona esses centros idolátricos ou de religiões de paganismo e idolatria, é replicar esse mesmo sistema e a interação entre as pessoas. Então, se não dermos desde o início uma definição clara, sabendo que o monoteísmo da Torá é absolutamente diferente, vamos errar, pois a pessoa cataloga conforme conhece e pensa que deve ser como uma igreja hebraizada. Então, por isso damos uma chave prática que é: quando tiver dúvidas sobre como agir, pergunte a um pastor e a um missionário e faça o contrário. Exatamente assim sai a fórmula. Por quê? Porque nesses lugares está distorcido,
em relação ao monoteísmo da Torá, ou seja, tudo que um pastor ou missionário sugerir deve-se fazer o oposto. Absolutamente. Pode-se perfeitamente adotar diferentes modelos da sociedade civil, associações civis, grupos de ajuda mútua, por exemplo, centros de estudo e centros culturais e de ativismo. No final, sobre o que falamos agora? Falamos de pessoas que se reúnem com um objetivo determinado, específico e sob esse rótulo. Também, eventualmente, podem se registrar nos registros oficiais para serem reconhecidos pelo Estado, etc., etc., como associações sem fins lucrativos ou similares. Existem várias. No decorrer das 2 décadas em que nos dedicamos à divulgação no AITA, fomos coletando diferentes padrões para ajudar e guiar as pessoas que têm muita boa intenção, mas não sabem como fazer, de organizar sua própria comunidade no AITA ou seu próprio grupo de estudos em seu país ou cidade. E sobre isso, um pouco se quiser, vamos falando e desenvolvendo o tema. Sim, vamos falar sobre isso. Quero destacar isso ao público. Recentemente foi comemorada uma data que é muito importante para o movimento Chabad, que é um dos grupos racídicos de maior influência no mundo. E para quem não sabe, Chabad é um movimento que, se você for a qualquer canto do mundo, muito provavelmente vai encontrar o Chabad. Ou seja, se tem alguém que, na minha opinião, sabe construir comunidades, sabe criar, digamos, plataformas estáveis, é o Chabad. Então, o conselho que o Ravi Grossman está dando, e o Ravi Grossman é muito próximo do Chabad, acreditem, não são em vão as palavras que vocês estão ouvindo. E agora sim, Ravi, depois de ter feito essa observação, gostaria de prosseguir para que você dê esses tipos de orientações práticas e, digamos, esquematizadas, como você sabe muito bem nos ensinar. Claro, as palavras muitas vezes se escondem e enganam, porque a própria palavra comunidade, para alguém que vive nas comunidades judaicas, significa A, e para outra pessoa que nunca as conheceu, significa B. Então, talvez associe a palavra comunidade com o que conheceu em seu grupo de proprietários hidráulicos, que é algo absolutamente diferente, e deve pensar nisso como um clube de interesses em comum, e assim deve se desenvolver. Para liderar ou dirigir uma comunidade noede, é fundamental ser um noede consciente, praticante e participar ativamente dos grupos. Existem grupos que têm trajetória e durabilidade ao longo do tempo, que geralmente são supervisionados e orientados por rabinos especialistas, como diferentes grupos de língua espanhola que existem na América Latina e também em outros países. Absolutamente. Estudar desde o início os fundamentos da fé. O que significa a lei dos noedes, que não é apenas uma declaração básica, mas o que há por trás disso. Muita prática, estudo e oração sobre isso em conjunto, e aprender um pouco com o que os outros refletem. E quanto aos grupos noedes, o que eles fazem? Principalmente ao detectar afinidades por lugares, basicamente os lugares dentro dos próprios países e cidades, começar a conectar as pessoas que ativam esses grupos, visitam páginas na internet, participam de grupos presenciais e formar um grupo, inicialmente virtual. Recomendamos que o início seja virtual, por segurança e outros motivos, e não presencial. Criar um grupo no WhatsApp, Facebook ou Instagram para reunir interessados em receber conteúdo específico de noaquismo, diferente do conteúdo de Torá, que já é abundante e de qualidade, de páginas como Filosofia Judia, outras mais, noagidas.org, Britolab e outras mais especializadas no tema do noachismo. E começar a reunir por afinidades de pessoas e por conteúdos, onde as pessoas interessadas vão se reunir e cada um vai assumir um papel. Um prepara uma dissertação ou prepara uma história para contar, outro assume. Começam a se desenvolver as interações, primeiro todas virtuais. Depois que há uma massa crítica, algumas dezenas ou centenas de pessoas do mesmo país ou eventualmente da mesma cidade, que têm isso em comum e podem eventualmente, depois, mais adiante, se reunir presencialmente. É importante que todos se reúnam através do Zoom, através de qualquer plataforma virtual, e comecem a formular sua própria declaração de princípios. O que isso quer dizer? Que se autodefinam o que somos, o que não somos e o que viemos fazer no grupo. O que somos, o que não somos e o que viemos fazer no grupo. Para quê? Para que qualquer pessoa nova que entre já venha, possa se situar e se adaptar ao que somos, ao que não somos, e ao que podemos esperar do grupo e ao que não podemos esperar. Muitas pessoas têm necessidades espirituais e emocionais
e acreditam que o grupo resolverá tudo como nas religiões, mas aqui é diferente e específico. Então será na habilidade do grupo determinar. Vou trazer apenas um exemplo, mas a ideia é que cada grupo possa, de acordo com seus valores, princípios, países e tradições, fazer isso. Por exemplo, somos um grupo de estudo e divulgação da espiritualidade monoteísta da Torá, de acordo com os sábios de Israel e o Pacto Noaíta. É isso que somos. Mas o que não somos é um grupo religioso, político ou um grupo vinculado a qualquer tipo de ideologia, seja qual for. Debates sobre religião, política ou ideologias não são permitidos aqui. Isso deve ser evitado. Qualquer interação que não seja relacionada ao tema que estamos falando, que não se disperse, porque quando o espaço é muito aberto e a pessoa que conduz não tem experiência em dinâmica de grupo, o grupo vai acabar se desorientando para todos os lados. Então, adquirir algumas ferramentas pode ser feito através de conhecimentos gerais ou se baseando na orientação de um rabino específico para se autodefinir. O que é? Há mais, mas quero ouvir seus comentários primeiro. Algo que eu gosto muito e que já dá pra perceber pelo tom das suas palavras é que você vai contra as críticas que costumam ser feitas, como você já mencionou, de que vai se criar uma nova seita, uma nova religião. Tudo o que você diz é essencial para evitar o sectarismo e não criar uma religião. Você fornece todas as diretrizes. Algo que eu também gostaria de mencionar é que isso não está no plano da teoria. Na verdade, ontem, quando estamos gravando este vídeo, que este vídeo quando sair, mas houve o encontro que foi organizado pelo Osher Shalom, onde se reuniram pessoas, grupos noaítas, líderes rabinos. Na verdade, o Rav Groisman foi um dos principais expositores nesse encontro e eram líderes e grupos que eram todos noaítas, cada um com seu respectivo país. Então, esses esquemas que estão sendo apresentados pelo Rav Groisman não são para um futuro distante. Essas coisas já estão acontecendo e vão ocorrer nos próximos anos. A questão é quem participará ou não. Por isso digo a vocês. Vou colocar na descrição como vocês podem contatar o Rav Groisman em sua página. Também vou deixar os meios de comunicação dele para que assim vocês possam saber como podem participar de forma prática nesse processo histórico, na minha opinião. E bom, Rav, se quiser continuar. Claro, é muito real a grande quantidade de comunidades que estão se desenvolvendo. O principal é que seja duradoura, bem-sucedida e cumpra os objetivos definidos pela própria pessoa. A comunidade não é o líder nem o rabino que pode aconselhar, e sim as próprias pessoas. As próprias pessoas se autodeterminam sobre o que querem desse grupo e quais são os objetivos, para que aqueles que vão se juntando, o centro da comunidade, e os que vão se agregando, sigam essa linha e cumpram esses objetivos. E desenvolver grupos de crianças, grupos de casais, encontros presenciais, passeios, ação social. A própria comunidade vai se autodefinir e dizer o que não somos e o que o grupo não deve esperar. Assuntos de saúde vão para profissionais da área, psicológicos para psicólogos e trabalho para especialistas correspondentes. No grupo, viemos para algo específico. Quem entra pela primeira vez recebe logo uma declaração sobre o que somos, o que não somos, o que fazemos e o que não fazemos. Logo percebe que está entrando em um grupo totalmente diferente que nunca conheceu. Que não conheceu em sua trajetória espiritual anterior, digamos, em seu passado. O grupo está aqui para desenvolver a espiritualidade da Torá, de acordo com as leis noaídas. E é sobre isso que viemos falar. Obviamente, é algo muito amplo e tem muitos aspectos, inclusive um aspecto prático disso. E na Feira Noaída e em outros eventos anuais que são realizados em diferentes grupos, todas as comunidades noaídas interagem entre si. Tanto quando é impulsionado pela Brit Shalom, quanto quando nós impulsionamos pelo noagidas.org, quanto pelo Osho Shalom, fica bem claro que há muitas pessoas de diferentes países e com diferentes conhecimentos, mas todos têm orientações e diretrizes semelhantes. É isso que queremos dizer ao afirmar que o noaguismo é unidade na diversidade. Unidade na diversidade. Os eixos são os mesmos, mas cada um tem seu estilo e prática. Seguimos com o desenvolvimento, já estando nos grupos virtuais, WhatsApp e Instagram. Há centenas de pessoas da mesma região e cidade interagindo. Todos participam e podem contribuir. Aquele que não sabe buscar um conteúdo específico e não sabe consultar alguém, não sabe compartilhar, pode ajudar a arrecadar fundos para ajudar. Um tesoureiro, supervisionado por todo o grupo, arrecadará fundos para atividades como contratar espaço na web ou publicidade. O financiamento de um grupo é fundamental para desenvolver e realizar atividades.
É importante que os participantes rodizem e não se apeguem a cada função, que troquem de papéis, que aprendam funções e dinâmicas. Este pode ser o tesoureiro, este pode ser o que liga semanalmente para alguém, outro pode ser o que baixa o vídeo e posta no YouTube, que cada um comece a assumir diferentes funções. E o grupo vai se formando em ambientes virtuais para que, quando houver a transição para o presencial, já exista uma dinâmica e cada um saiba qual é o seu papel, que essa transição seja a mais natural e suave possível. Ou seja, o grupo se forma primeiro no virtual para depois ir para o presencial, mas quando chega no presencial, todos já se conhecem de antes, já há meses. Sabem os objetivos, já chegaram a um consenso. Então, é como um pouso suave na presencialidade. Porque todos nós vivemos isso, né? A transição dos ambientes virtuais da pandemia, ambientes familiares, pessoais, de trabalho, para o presencial. Então, para que esse pouso seja o mais suave e o mais organizado possível, é interessante fazer dessa forma. E também pegar os exemplos de sucesso dos referentes, líderes e guias de outros grupos no AITAS, ou de rabinos ou mestres na área que estão aí para assessorar. Não é preciso reinventar a roda nem achar que estão sozinhos, mas sim que existem muitos grupos bem-sucedidos e duradouros. Estamos falando de décadas e anos. Há líderes no AITAS, certificados com décadas de experiência em ensino e organização de grupos no AITAS, assim como rabinos especialistas. Procurem essas pessoas para obter ajuda e orientação. E o líder, diretor ou professor, é importante que no começo diga: estamos aprendendo juntos. Posso cometer erros. Se errarmos, podemos corrigir. Vivemos juntos a experiência comunitária. Ninguém detém a verdade absoluta. E isso também vale para aqueles líderes, ex-pastores ou semelhantes que tiveram grupos idólatras e estão fazendo a transição para o mundo monoteísta. Isso é muito importante. Ajudamos essas pessoas para que a transição ao mundo monoteísta, sob os princípios de Maimônides, ocorra corretamente. É muito válido que aquele que já tem um grupo formado e reconhece que isso é errado porque tem a ver com o paganismo, a idolatria, e quer assumir o monoteísmo, mas não quer perder o grupo, faça a transição. Existe a transição, que tem detalhes muito específicos de acordo com cada guarda, mas isso realmente existe. E isso é muito apropriado, muito válido. Na verdade, eu gostaria, a partir desse último ponto que você mencionou, que não é preciso reinventar a roda de novo. O conhecimento já está aí. Você, Raf, não está falando isso só por falar, mas é por isso que eu digo para as pessoas. Consultem, procurem o Raf Groisman, perguntem para ele o que fazemos na prática. Eu gostei da abordagem que você tem. Agora que estou pensando nisso, agora que você mencionou, antes eu via isso como sair correndo para uma comunidade presencial. Agora que você fala, faz muito sentido que a Shem nos deu essas tecnologias nessa geração para fazermos de uma forma, ou seja, fazer de maneira inteligente e não de qualquer jeito. Então, esse é um ponto interessante, era onde eu queria chegar. Você menciona que há muitos rabinos especialistas. Qual você considera que, uma vez que a comunidade no Áquida comece a se estruturar, poderia ser a sinergia ou o contato com a comunidade judaica local? Será que haveria algum diálogo? Será que haveria alguma ponte? Ou são independentes uma da outra? Perfeitamente pode haver diálogo. Interação e atividades em conjunto. Mas a comunidade no Áquida, o grupo de estudos, precisa estar muito bem estruturado, tenho certeza que sim. Eles estão desenvolvidos e estruturados. É dessa forma que agimos e estimulamos. Fazemos a ponte entre comunidades judaicas e noáquidas, mas eles já devem vir estruturados. Ou seja, estamos falando de um grupo de 20, 30 pessoas que interage 1h30 por semana em ambientes virtuais e depois presenciais. Por exemplo, inscritos em coletar alimentos, medicamentos, kits de primeiros socorros ou roupas para ajudar os grupos locais. Esse grupo já formado, que leva meses ou anos para ser montado, não é algo de semanas, interage com a comunidade local para um objetivo específico. Pode até receber serviços do reino que, em grupo, podem ensinar, orientar, se souber sobre o assunto, se for especialista, ou, eventualmente, usar salões de uso múltiplo da própria comunidade. Cuidado! Mas para que isso aconteça, precisam passar vários. Não é que uma pessoa ou duas batam na porta da comunidade judaica porque não vão abrir, não há interação. Quando estão preparados e completam essas etapas, é provável que a comunidade judaica local se abra e interaja.
Não para fazer as orações judaicas, não para visitar uma sinagoga, que é o que mais gostariam no Áquila, mas não faz nenhum sentido que ele faça isso. Sim, para atividades que tenham um bem comum e um objetivo comum. Por exemplo, tudo o que envolve ação social e voluntariado para beneficiar centros de ajuda locais específicos, hospitais, escolas, postos de saúde. Da mesma forma, atividades educativas, conforme o que o Código Noáquida sugere, atividades de primeiros socorros, conscientização sobre o trânsito, conscientização sobre o cumprimento da lei, aconselhamento de todo tipo. Tudo isso são pontos em comum que o Noaíta deve fazer por causa do preceito de Nidim, organização coletiva, leis de justiça, e a comunidade Noaíta muitas vezes também quer fazer isso, mas falta estrutura na organização, pessoas para realizar. Pode haver uma sinergia muito grande e interessante. Além disso, há certas práticas judaicas que realmente têm um caráter universal, como a festividade de Chanukah, alguma coisa em Rosh Hashanah e outras coisas mais. Que naqueles aspectos da comunidade judaica, onde a mensagem é universal, ali também podem interagir. Pelo menos na Argentina, em Buenos Aires, fazemos isso em várias sinagogas onde atuamos, e é muito bom. Quando já está desenvolvido, analisado e com uma entidade formada, essa dinâmica e essa interação com a comunidade judaica local ficam muito mais fáceis. Muito bom, Raf. Vou deixar esse gostinho na boca do público. Já sabem, se tiverem alguma pergunta, procurem Raf Groisman. Gostei deste outro vídeo que fizemos. Teve um vídeo que também teve um grande alcance, que é sobre como reconhecer se uma pessoa está em uma seita, se ela se tornou sectária. E esse vídeo ele vem meio que fazer uma reparação, o Tikkun, porque se uma pessoa consegue sair da seita, e agora? Esse é o caminho do que fazer. Então, Raf, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por iluminar tantas pessoas que assistirão este vídeo. Que possamos construir essa ponte para um mundo melhor, como viram nossos profetas. Amém. Que assim seja. O despertar do movimento no Ágida é uma das mensagens dos profetas antes da época do Mashiach, a redenção universal, para a qual estamos próximos, como mostram Isaías e Jeremias. Então, é preciso aproveitar toda essa energia, toda essa inspiração que vemos no mundo, para orientar e canalizar de maneiras agradáveis, corretas, práticas e que tenham um bom destino,